Olha, então nós estamos aqui hoje para poder falar do mundo atípico. E nós estamos tema fortalecendo famílias navegando o autismo. Então, juntas, nós vamos estar respondendo as perguntas mais assim, eficazes. Nós não vamos ter uma palestra e depois uma pergunta e resposta, para que você fique sabendo quais os profissionais que hoje estão com a dor, com o amor. E eu queria muito agradecer agora a participação de todos e que se dispostos, né, de estar com a gente nessa obra maravilhosa. Então, eu gostaria de cada um, assim, agradecer do fundo do coração. Agora eu vou chamar a palestrante Lorena Domingos, neuropsicóloga, diretora da Clínica do Centro de Reabilitação STB do Brasil e da Clínica Kaido Kids, iniciando as atividades nos Estados Unidos com uma equipe interdisciplinar de intervenção ABA e experiência de 16 anos no mercado. E agora nós vamos estar com Lorena. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a Débora e estar compartilhando um pouquinho de informação e orientação sobre autismo. Vou falar um pouco sobre mim. Eu sou Lorena, sou neuropsicóloga, eu tenho especialização na área de autismo, formação no modelo Denver de intervenção precoce, tenho uma especialização em análise do comportamento, que é a ABA, e tenho mestrado, estou cursando mestrado em Ciências da Educação pela UFP em Portugal. Tá? A minha trajetória profissional, ela iniciou dentro da área de desenvolvimento infantil com o nascimento da minha primeira filha. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha atípica. Ela nasceu prematura, teve um atraso de neurodesenvolvimento, apresentou dificuldades motoras e eu mergulhei nesse mundo de desenvolvimento infantil por conta dela, porque nós mães, quando nos deparamos com o diagnóstico, seja ele qual for, de autismo, de paralisia cerebral, de síndromes, é um mundo muito novo para a gente. Então, quanto mais conhecimento, mais informação e mais orientação nós tivermos, e mais apropriada sobre esse diagnóstico, mais conseguimos ajudar os nossos filhos nesse caminho e nessa trajetória. Eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e ciência ABA. Tá? Dentro do desenvolvimento infantil, existem algumas etapas que as crianças passam no processo natural, e elas vão aprendendo e adquirindo habilidades conforme vão se desenvolvendo e conforme elas vão se ambientando, e algumas áreas do desenvolvimento estão compartilhadas aqui. Tem a área motora, a área socioemocional, voltada para a questão comportamental, de autorregulação, a linguagem e comunicação é uma área de desenvolvimento também muito importante, e a cognição. Então, são várias áreas que a criança, ao longo do processo de desenvolvimento, ela vai adquirindo habilidade e vai complexificando essas aquisições de habilidades para que o desenvolvimento seja harmônico, seja natural. E aqui tem alguns marcos do desenvolvimento. Então, dentro do processo de desenvolvimento, os marcos, eles são muito importantes. Então, muitas pessoas falam sobre cada criança tem seu tempo, ou comparar uma criança a outra, e os marcos servem para a gente entender que, sim, algumas crianças elas aprendem mais rápido do que outras, mas existe uma faixa cronológica que a gente pode aguardar. A partir do momento que ultrapassa essa faixa cronológica, nós entendemos que é um alerta e que isso pode ser um atraso do desenvolvimento. Aqui a gente tem algumas
informações sobre esses marcos. Então, por exemplo, na área motora, aos 12 meses, a criança ela já vai se colocar em pé, vai iniciar a engatinhar, vai iniciar alguns passinhos. Já aos 3 anos, ela já corre bem, ela tem mais habilidades motoras estabelecidas. E aos 5 anos, ela já consegue saltar, comer, então ela tem a motricidade fina mais desenvolvida, e conforme os anos vão passando, ela vai adquirindo mais habilidades dentro da área motora. Na área cognitiva, a mesma coisa. Aos 12 meses, o bebê ele faz contato visual, ele explora o brinquedinho, ele explora o ambiente, ele joga os brinquedos. Aos 3 anos, ele já gosta de brincar com brinquedos e coisas que descobre como funciona. São brinquedos de causa e efeito, que a gente chama. E aos 5 anos, ele já conhece muitas coisas do dia a dia e da rotina dele. Então, ao longo do desenvolvimento, dentro da área cognitiva, também há avanços e habilidades que essa criança vai desenvolvendo. Dentro da área de linguagem, também tem essa evolução. Aos 12 meses, a criança ela tenta imitações, ela responde a pedidos falados simples. Aos 3 anos, ela sabe o nome dos principais objetos familiares. E aos 5 anos, ela já fala e tem uma comunicação com um repertório bem vasto, né? Dentro dessa área de comunicação, a gente tem a comunicação receptiva, que é o quanto essa criança vai entender o que está sendo informado para ela, e a expressiva, que é o quanto que ela consegue se comunicar através da linguagem. E a parte socioemocional, né? O desenvolvimento socioemocional. Aos 12 meses, ela vai repetir sons ou ações para atrair a atenção. Ela joga joguinhos de interação social, como esconde-esconde, picabu, né? Então, ela tem essa interação com o pai, a mãe. Aos 3 anos, ela espera a sua vez em jogos, imita adultos. A imitação é um processo fundamental no desenvolvimento da criança. Então, muito do aprendizado dela acontece pela imitação, ela olhar o que o coleguinha está fazendo e realizar igual, né? Muitas crianças autistas têm essa dificuldade em perceber o ambiente, olhar para o próximo, e isso acaba interferindo nesse processo de aprendizado também. E aos 5 anos, sabe a diferença entre o que é real, o que é faz de conta, então já tem um entendimento mais complexo socioemocional. Bem, e quando identificamos um atraso no desenvolvimento, o que fazer? Então, o primeiro passo é buscar profissionais qualificados na área, que entendam sobre desenvolvimento infantil. Geralmente é o pediatra ou o neuropediatra, né? Então, os pais eles precisam buscar ajuda através de profissionais que possam dar a orientação de como proceder, né, nesse tratamento, o que seja mais adequado para essa criança. O diagnóstico ele é muito difícil para a família, então muitas famílias elas entram num processo de luto, né? E esse é um ponto muito importante, porque para que a gente consiga ajudar os nossos filhos, nós precisamos aceitar esse diagnóstico, né? E apesar de ser um momento difícil, a aceitação vai fazer com que eu consiga que essa criança ultrapasse as barreiras e se desenvolva. Se não há aceitação por parte da família, tudo se torna mais difícil, porque a família é o pilar que vai ajudar e contribuir para que a criança inicie tratamentos, terapias adequadas para que ela possa avançar e evoluir. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a intervenção precoce e buscar conhecimentos sobre o tema, né? Então, um dos propósitos dessa palestra é justamente
trazer mais conhecimento, mais orientação sobre essa temática do autismo e a importância dessa intervenção precoce. Dentro do processo de desenvolvimento, existe a poda neural, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, né? O processo de poda ele é natural, ele acontece em todas as pessoas, todos nós passamos por isso. Ele é um processo natural do organismo e é um processo que acontece inúmeras vezes ao longo da vida, mas ele é efetivamente em média 2 anos, ele tem um impacto maior, né? Então, nessa primeira infância, nos primeiros anos de vida, as crianças elas são como esponjinhas, né? Então, elas estão absorvendo todos os estímulos do ambiente, elas estão adquirindo conhecimento, elas estão interagindo com esse ambiente. Então, esse processo ocasiona um grande número de sinapses no cérebro, conexões neurais. Então, há um aumento gigantesco por volta de 2 anos dessas conexões cerebrais. E o cérebro, naturalmente, ele passa por um processo de poda. Então, ele elimina conexões que o organismo entende que não são essenciais para a vida daquele indivíduo. Então, se eu tenho uma criança que tem algumas conexões que são importantes, como a comunicação, alguns comportamentos, como contato visual, apontar, ela passa pelo processo de poda, ela pode perder essas habilidades. É muito comum que algumas mães falem, nossa, mas meu filho já apontava, ele já fazia contato visual, ele já falava mamãe, e de repente ele parou de fazer tudo isso. Então, muito possivelmente essa criança passou por um processo de poda, e essa poda, como ela acontece de forma desarmônica em algumas crianças com diagnóstico, acaba eliminando habilidades, sinapses que são fundamentais para a vida daquele indivíduo. E aí a gente tem o autismo regressivo, né? Então, o autismo regressivo, ele é muito observado nesse processo de desenvolvimento de algumas crianças. Então, a gente tem algumas crianças que, até aproximadamente os 2 anos, elas vêm com processo de desenvolvimento normal, né? Elas aprendem até a falar, aprendem a se alimentar sozinhas, já falam mamãe, papai, conseguem pedir as coisas e, de repente, elas têm uma regressão brusca desse processo e muitas vezes é nesse momento que ou a escola identifica, né, que está com algum atraso de desenvolvimento ou a própria família começa a identificar esses atrasos. Então, a poda ela é um processo fisiológico que ocorre em todos os indivíduos, porém, que tem suas particularidades no cérebro autista. Então, é uma fase que a gente precisa estar muito atento por volta dos 2 anos, que é uma poda importante que acontece nas crianças. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a neuroplasticidade, que ela tem uma relação direta com a poda, né? A neuroplasticidade, nos primeiros anos de vida, a possibilidade das crianças conseguirem reverter essas perdas, elas são bem maiores. Então, tem um gráfico aqui que ele mostra os primeiros anos de vida, né? E o quanto que, ao longo até mais ou menos 2, 3, 4 anos, é um processo de muita aquisição de habilidade. Então, se eu tenho uma criança que tem um atraso de desenvolvimento, mas ela está numa intervenção, ela está sendo estimulada, essa neuroplasticidade vai ajudar ela a reverter as perdas que ela teve ao longo desse processo. Então, quanto mais cedo essa criança tiver uma intervenção precoce, mais ela vai ter possibilidades de recuperar
né, habilidades que foram perdidas e conseguir avançar nesse processo. Então, a neuroplasticidade ela é a capacidade do cérebro de criar novas conexões cerebrais quando este é estimulado. E a intervenção é um ponto principal para que as crianças sejam estimuladas em habilidades que elas têm dificuldade de aprender, né? E eu vou falar um pouquinho sobre ABA agora, tá? O que é a ABA? A ABA é a análise do comportamento aplicada, é uma ciência que nasceu nos Estados Unidos e que comprovadamente hoje é uma das ciências que mais ajuda crianças com diagnóstico de autismo. Dentro da intervenção ABA, o propósito é ensinar comportamentos que são relevantes, né? Aumentar o repertório de habilidades em todas as áreas de desenvolvimento que essa criança tem dificuldade e diminuir comportamentos que nós chamamos de disruptivos, inadequados, ou autolesivos, heterolesivos. Então, possibilitando assim que essa criança tenha mais independência, autonomia e qualidade de vida. Dentro da intervenção ABA, existem alguns protocolos de desenvolvimento que nós utilizamos para iniciar o processo avaliativo da criança. Então, nós, profissionais da área, para nós sabermos quais são as habilidades que essa criança tem, estão ok para a idade dela, na idade cronológica, e quais são as lacunas de desenvolvimento que elas estão apresentando, que são as habilidades que nós temos prioridade para ensinar elas. E esses são alguns dos protocolos que são utilizados. Os protocolos, eles dependem muito do perfil da criança, da idade cronológica da criança. Eles podem ser utilizados compartilhados, às vezes um protocolo apenas, às vezes mais de um. Então, é muito individualizado, que é um ponto também da intervenção ABA. Montar um plano de ensino individualizado para aquela criança. Sobre a intervenção, nesse processo de desenvolvimento dessa intervenção, a gente tem um contato inicial com a família, que é esse acolhimento, entender como foi o desenvolvimento dessa criança ao longo dos anos iniciais, se ela já realizou terapia, dar escuta para a família, entender o que a família espera da intervenção. E a gente inicia um processo de pareamento social, que é o vínculo terapêutico. Então, dentro da intervenção ABA, o vínculo terapêutico ele é essencial para que essa criança passe pelo processo de intervenção feliz, né? Que ela goste daquela pessoa que está ali com ela, ensinando ela. Então, a gente precisa, muitas vezes, explicar isso para a família, porque no início do processo, geralmente a gente não dá muitas demandas para a criança, a gente está conhecendo a criança, saber o que ela gosta, o que é reforçador para ela, quais são os limites dela, até onde ela deixa a gente ir com ela. Então, nesse primeiro momento, o vínculo terapêutico ele é essencial para que a gente tenha, ao longo da terapia, ganhos com essa criança. Posteriormente, inicia o processo de avaliação, que é com os protocolos que eu acabei de falar. E vamos definir as prioridades de ensino para montar um plano de ensino que vai durar por 6 meses. Geralmente, esse é o período. Então, as intervenções vão acontecendo ao longo desses 6 meses. Os protocolos eles vão fazer um mapeamento da criança e vão nos direcionar que habilidades são prioritárias a ensinar a elas. Então, essa intervenção acontece pelo período de 6 meses. Após isso, é dada uma devolutiva para a família, né, e feita uma reavaliação dessa criança. Então, eu fiz a intervenção por 6 meses, o que essa criança ganhou? Tudo que estava no plano de ensino, ela conseguiu conquistar? Se ela não conseguiu, por que ela não conseguiu?
Outros fatores envolvem essa questão também dos ganhos na intervenção. Então, será que a minha criança tem alguma comorbidade associada? Porque quando a gente tem o diagnóstico de autismo, muitas crianças apresentam não só o autismo, mas elas podem apresentar comorbidades como deficiência intelectual, o TDAH, síndromes, epilepsias, e isso acaba também dificultando esse processo de aprendizado. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? Se a criança avançou, conquistou tudo que estava no plano de ensino, se não avançou, não conquistou, por quê? A gente precisa investigar por que essa criança não está avançando. Então, dentro da intervenção ABA, também é importante a equipe interdisciplinar, né? Então, outros profissionais, eles são essenciais nesse processo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, musicoterapeuta, às vezes um nutricionista, são muito importantes porque várias áreas do desenvolvimento são comprometidas quando se tem um diagnóstico. Dentro da intervenção tem a supervisão do BCBA, né? Intervenções individualizadas e lúdicas. Os treinos parentais, eles são também extremamente necessários, orientar as famílias, orientar esses pais a dar prosseguimento nesse processo de generalização da habilidade que essa criança aprende na clínica em outros ambientes, casa, escola. O objetivo do treino parental é justamente dar essas orientações importantes sobre o processo de intervenção e contribuir para que essa criança consiga, em outros ambientes, generalizar esse repertório que está sendo ensinado para ela, que está lá no plano de ensino dela e que a família precisa saber como conduzir em outros locais, outros ambientes, quando essa criança apresenta alguma crise, quando ela se desregula, de que forma que esses pais vão conseguir conduzir e estimular a criança em outros ambientes. Dentro do processo de intervenção, a gente tem o RBT, que no Brasil a gente chama de acompanhamento terapêutico, que são os que aplicam o programa, né? O plano de ensino da criança, ele é supervisionado pelo BCBA. Ele tem que ter conhecimento em análise do comportamento, ele tem cursos de formação na área e ele recebe supervisão, geralmente semanal, para que ele consiga realizar a aplicação do programa. Sobre a equipe interdisciplinar, ela vai ser composta conforme a necessidade da criança, então é muito individualizado. Algumas crianças precisam trabalhar a questão motora, outros precisam trabalhar a linguagem, então essa equipe vai ser formada conforme a necessidade da criança. E aqui estão alguns profissionais que podem compor essa equipe interdisciplinar, tá? Então a psicologia vai trabalhar a área comportamental, fonoaudiologia, linguagem, psicopedagogia vai trabalhar questões pedagógicas, escolares. A terapia ocupacional, no Brasil a gente divide ela em AVD, que são atividades de vida diária, e a parte de integração sensorial. A AVD é o que a criança faz dentro de casa. Ela se alimenta sozinha, ela toma banho sozinha, ela se veste sozinha. Que tipo de suporte que ela precisa para realizar essas atividades básicas do dia a dia? Então, a terapia ocupacional de AVD, ela ajuda nesse processo. A integração sensorial, ela está mais voltada para questões sensoriais. Então, a gente tem crianças, adolescentes ou adultos que têm dificuldade de muito barulho, ou têm sensibilidade a usar determinadas roupas, tecidos, e a integração sensorial pode contribuir nesse processo. Temos a musicoterapia. Muitas crianças se beneficiam, gostam muito da música e ela passa a ser uma ponte de acesso
para que ele aprenda e tenha um aprendizado mais efetivo, se torne motivador a terapia por conta de ter um interesse em música. O pediatra e o neuropediatra sempre vão fazer parte dessa equipe, e os pais eles devem fazer esse acompanhamento. Nutricionista, algumas crianças têm seletividade alimentar, dificuldades na alimentação, então o nutricionista muitas vezes vai contribuir. A família ela é imprescindível, eu costumo dizer que ela é o pilar de tudo. Se a gente tem famílias engajadas, comprometidas, que acompanham o tratamento da criança, nós vamos ter efetivamente crianças que se desenvolvem, que avançam, que conquistam habilidades. A fisioterapia ela é muito importante, algumas crianças têm dificuldades motoras e precisam dessa intervenção. A ecoterapia é uma terapia com cavalos, né? Ela tem também uma importância para a questão motora, de postura, de equilíbrio e até questões emocionais. O contato com o animal acaba favorecendo a questão de autorregulação. Educação física adaptada, psicomotricidade e a escola. Essa criança ela passa parte da vida dela na escola, então a escola também precisa ter uma parceria com a terapia, com os terapeutas, para que a gente consiga favorecer dentro do ambiente escolar também o aprendizado e o desenvolvimento dessa criança. E com paciência e cuidado, a gente vai colhendo os frutos, né, do desenvolvimento. Eu corri um pouquinho aqui na palestra, porque eu acho que a gente estava meio atrasado, né, Débora? Sim, obrigada. Mas eu acho que são algumas informações importantes e que podem contribuir para que vocês entendam esse processo de desenvolvimento da criança, consigam buscar orientações e encaminhamentos mais adequados e assertivos. Eu costumo dizer que quando a família se apropria e tem muito conhecimento sobre o diagnóstico, ela consegue entender se o tratamento realmente está adequado, quais são as terapias que realmente essa criança tem necessidade de realizar, se está no caminho certo, né? E isso é muito importante para que a gente tenha crianças que vão virar adolescentes e adultos e que a gente conquiste a independência, a autonomia, que é o que todas as mães querem, né? Que seus filhos se tornem o mais independente possível quando estiverem na fase adulta. Bem, então eu queria agradecer, né, o tempo de vocês. Nós estamos disponíveis para ajudar nessa caminhada, com orientações, com informações. A Kind Kids está chegando aqui na Flórida. Nós temos um centro de reabilitação no Brasil. Pelo Instagram da Kind Kids vocês podem acompanhar as clínicas que nós temos no Brasil e que nós já fazemos um trabalho interdisciplinar. Então, nós temos diversos profissionais atuando de forma integrada no desenvolvimento dessas crianças, né? E isso é muito importante para que a gente tenha sucesso no processo terapêutico. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada a você. Então, pessoal, viu? Nós estamos com um grupo aqui maravilhoso e que são profissionais da área. E agradecer muito, né, por vocês estarem aqui agora na Flórida. Agora, pessoal, vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, antes de passar a palavra para esses profissionais que você viu, que multidisciplinar que nós temos hoje aqui. Então, eu queria muito agradecer a Kind Kids Therapy, né? E que também é um dos nossos patrocinadores, apoiadores, e estão conosco em qualquer intervenção que vocês precisarem. Eu vou agradecer também Florida Blue Insurance, Florida Blue com a gente, sempre conosco, amor. É um prazer imenso a gente poder trazer Florida Blue para poder estar fazendo o seguro-saúde de vocês. A Provita Speech Therapy,
que é da nossa querida aqui, Silvia, e que também é uma das patrocinadoras e apoiadoras do projeto Dor com Amor. Petsuti Leonardo, que também faz parte da mesa, ele também tem feito um trabalho de terapia ocupacional na Igreja da Graça, junto com a gente, totalmente voltado para ajudar as famílias atípicas. Nós temos estarmos com ele é uma grande honra, porque ele tem mais de 27 países que ele traz o protocolo PEG-IASUT. Então, estamos também com a Brasil Expo Flórida. Eu quero agradecer, né, também aqui o Urbano, que está até aqui com a gente, que é um prazer, Urbano, de você estar aqui, e também o Gabriel e essa organização maravilhosa aqui do nosso evento. E também quero, olha, que o meu coração está cheio de alegria, quero agradecer a CEO, a Celina Caldeia, que está aqui com a gente também, que é a nova apoiadora, patrocinadora da Universidade Vine Christian University, que hoje disponibilizou para nós, todos, que é da Dor com Amor, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, cursos para poder estar beneficiando você totalmente free. Também de doutorado, várias coisas, mas para as mães, principalmente para vocês, mamãe, querem aprender sobre o assunto, para você saber como ver se o profissional é bom, ela vai estar disponibilizando os cursos com a parceria hoje com o Dor com Amor. Os apoiadores, eu vou falar do restaurante Laço Gaúcho, e também Max Made in Brasil, apoio Linha Aberta Magazine, Nossa Rádio, Igreja da Graça, TV Flórida e Urbano Furniture. Então, gente, muito obrigada por vocês fazerem parte desse grupo e o crescimento da Dor com Amor. É muita gratidão. E agora nós vamos começar com as perguntas, porque tudo que ela falou, a Lorena falou, nós vamos agora passar para os profissionais que só tem que ser multidisciplinar ao nosso desenvolvimento das nossas crianças atípicas. Então, olha, eu quero falar do Leonardo, que ele é o criador do protocolo PEG-IASUT Evolvic, terapia ocupacional, e já falei, né, que é um dos grandes apoiadores da Dor com Amor. E nós vamos fazer a primeira pergunta para o Leonardo, que é: Leonardo, fala para a gente sobre a terapia ocupacional com o protocolo PEG-IASUT e como identificar as boas clínicas, que eu acho que é importante, gente, é isso, vocês saberem aonde vocês, né, levam o que é melhor para o seu filho. Obrigada pela presença. Muito obrigado, Dor com Amor. Obrigado a todos vocês por estarem aqui no sábado, né, aprendendo sobre terapia ocupacional, sobre autismo, né? Então, acho que baixou. E agora, melhorou? Melhorou. E em relação a... É uma pergunta que daria umas 2 horas para eu responder, porém, na minha parte da palestra eu vou falar um pouco sobre isso também para vocês. O que acontece é que os nossos filhos, nossos pacientes, né, eles precisam de quanto mais terapia, melhor. Isso já é bem sabido, né? E também os nossos pacientes, apesar de terem serem diagnosticados com autismo, eles também têm necessidades da vida diária e necessidades físicas também, como a Lorena comentou. Hoje em dia, principalmente no Brasil, está muito desenvolvido. Eu até desenhei um curso já chamado MIMA, que é um curso para os nossos pacientes autistas que têm necessidades físicas, que não tem sido observado isso com tanta atenção. Eu tenho percebido, vai entrar na parte da minha palestra também, eu vou falar rapidamente, eu tenho percebido que as clínicas estão se direcionando, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, também é um contrário disso, estão se direcionando muito à terapia ocupacional, fonoaudiologia e ABA, esquecendo a fisioterapia. E entrando na pergunta da Débora, eu desenvolvi um macacão baseado nos astronautas, nos viajantes espaciais, porque os nossos pacientes, principalmente com paralisia cerebral, eles se sentem como um astronauta, eles não entendem a gravidade, não sabem qual o lado de cima, qual o lado de baixo em geral.
E eu desenhei esse protocolo, esse macacão, porque o elástico é o único produto na Terra que simula a gravidade. Quando você puxa ele para um lado, ele tem um efeito de retorno. Então, os pacientes que usam esses macacões, o macacão Pediassurta, a linha Evolve de Lycra, eles têm além de ter uma segunda pele, vamos dizer assim, sensorial, eles começam a entender, através da pressão, né? Eles começam a entender qual que é o lado de cima, qual que é o lado de baixo, como que o movimento acontece. Então, foi daí que eu desenvolvi esse macacão chamado Pediassurta, que hoje começou para o meu filho, e hoje já está, como a Débora falou, em 27 países, graças a Deus, e assiduamente no Brasil. Eu acho que vocês conhecem as APAES, né, já ouviram falar. A APAE é uma associação fantástica que eu ainda não encontrei em nenhum outro país que seja tão bom como as APAES, e o nosso equipamento está em 300 APAES, uma parceria que nós temos também com as APAES do Brasil, que são fantásticas, e com clínicas também. Muito bacana. Então, você acha, então, qualquer um que precisar de mais informações, nós estamos aqui, né, para ajudá-los, porque é isso que a gente propõe aqui. Não só trazer informações, mas também localizações. Localizar vocês para o que tem de melhor dentro, aqui principalmente nos Estados Unidos, né? Agora, nós vamos chamar a Silvia Falcão é uma fonoaudióloga, fundadora da Profita Speech Language, 15 anos de experiência, com 2 unidades na Flórida, em Boca Raton e Porto Santos. Então, ela está colaborando muito com a Dor com Amor, e nós viemos agradecer você, Silvia, por estar com a gente, né? Então, a pergunta que nós temos para ela: quais os sinais de alerta que os pais devem observar em relação à fala e à linguagem dos seus filhos? E isso eu pus agora aqui um tema assim, mitos e verdade. Eu acho que ela tem muito o que explicar. Então, são umas palestras curtas, umas respostas curtas, mas que você, depois, na feira, nós já estamos no nosso stand por 2 dias, hoje até às 6 da tarde, amanhã, das 10 às 6, para responder todas as suas perguntas, e venha aqui conhecer esse time maravilhoso. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, é uma honra servir a essa organização tão altruísta. Muito obrigada pelo convite. Então, a palestra da Lorena foi bem completa em relação... Melhorou? Mais perto. Microfone na boca. Bem na boca. Bem na boca, tá bom. Foi bem completa, e uma parte ela falou que realmente a gente tem ali um tempo determinado. E esse tempo, diferente de várias mães que ainda não têm esse conhecimento, de pensar que todo filho tem seu tempo, para tudo tem o seu tempo, a gente precisa atentar à linguagem. No caso da linguagem, desde quando o bebê está na barriga, a gente tem que observar. Quando a gente se torna mãe, a gente tem que começar a procurar informações, né, para a gente conseguir observar e se atentar ao desenvolvimento da criança. Então, quando a criança nasce, ela tem ali o processo audiológico, onde a criança vai escutar e vai ter as reações, né? As crianças vão reagir ao som. E isso é desde de 4 meses de gravidez, a criança ela já vai estar reagindo aos sons da própria barriga. Quando a criança nasce, aos 4 meses, 5 meses, tudo que você faz, qualquer brincadeirinha, qualquer som, qualquer careta, qualquer estímulo que você está dando ali para a criança naturalmente ela vai reagir com uma careta, com um gritinho, com um murmúriozinho, né, com algum som. Então, eu digo assim, você precisa se atentar a essas. Isso é o mais importante que uma mãe precisa se atentar quando a gente está falando da precocidade. Então, ali, se você perceber que tem alguma coisa que está te incomodando, confia no que você está sentindo. Não tenha medo. E, geralmente, o paciente chega para a fono antes mesmo de ir ao médico.
porque a criança não está falando lá por volta dos seus 2 anos. Mas a pediatra, levei na pediatra, ela falou que podia esperar um pouquinho mais. E aí, mas eu estou achando que está muito, eu vim aqui na fono. Não é que está tarde, tá? Sempre é a hora de fazer terapia, é a hora que ela chega para fazer terapia. Mas eu tenho certeza que ali já se passou um monte de dúvidas na cabeça daqueles pais, daquela mãe, e que não foram atendidas por medo de um diagnóstico. Eu vou falar bem específico da fonoaudiologia. A fonoaudiologia não diagnostica autismo, não diagnostica a paralisia, não diagnostica. A gente trabalha com a linguagem. Então, a gente precisa trabalhar com o sintoma. Então, quando a criança chega para mim com aquele medo daquele diagnóstico, que isso também é uma outra pauta que a gente ficaria aqui horas conversando, ela não vai escutar de mim, seu filho é autista ou não é autista. Ela vai escutar de mim, olha, você chegou na hora certa para a gente trabalhar a linguagem dele, de expressão e de compreensão, o mais rápido e o mais intenso possível. Então, com a gente, na fonoaudiologia, a gente vai trabalhar a linguagem. Nós não vamos trabalhar ali diagnóstico. Para mim, o diagnóstico, na minha área, ele é muito importante para a mãe, para diversas coisas, também aqui é um assunto longo, né, para libertação, mas para a fonoaudiologia, ele é importante para a quantidade de terapia que aquele paciente vai ter. Que é para a quantidade de terapia que o seguro vai aprovar. Porque o meu interesse é que aquele paciente possa ir lá quase todos os dias, meia hora, 45 minutos, 1 hora, enfim. Eu preciso trabalhar com ele intensamente ali, ajudando a mãe, com a mãe participando, porque a melhor terapeuta de uma criança com atraso de linguagem é a mãe, não somos nós. A gente nós somos uma ferramenta para vocês trabalharem em casa, na vida diária, exatamente como a Lorena falou, na atividade de vida diária, ali, intensamente com a criança. Então, a gente está ali como um portal, como uma ferramenta, onde a gente traz terapias técnicas, né? A gente vai trazer técnicas que a gente estuda, mas para vocês irem ali e trabalhando com a criança no dia a dia, tá? Então, é muito importante a gente atentar aos primeiros passinhos, às primeiras reações, porque está ali o atraso. Uma criança que não está mamando e olhando para a mãe, uma criança que não reage a uma careta, uma criança que não reage a um som. É ali. É nesse momento que você pode procurar um fonoaudiólogo, porque ali a gente vai começar um estímulo. E ali, possivelmente, não haverá diagnóstico. Ali, possivelmente, haverá só uma possibilidade de algum diagnóstico. Mas ali ele já precisa de uma terapia, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, quanto antes, melhor. Existe uma fase que a gente fala, né, aqui, que é a fase ouro, eu diria até diamante, que é a mesma, a fase de 4 meses. Antigamente era 1 ano, hoje eu diria bem novinho, até os 2 anos, 2 anos e meio, que é onde a neuroplasticidade mais acontece. Então, ali é muito importante ser trabalhado. Nenhuma fase é tarde. Então, não quero aqui causar desespero nenhum para nenhuma mãe que ainda não procurou um terapeuta, às vezes está angustiada, às vezes está escutando, às vezes até algum médico ou algum professor, vamos esperar. Não é a minha intenção, mas porque qualquer momento que ela entrar em terapia, aquela criança vai sim ter um avanço muito grande, vai sim fazer um catch-up, né? Que ela vai conseguir ali acelerar o desenvolvimento dela a partir do momento que ela estiver em uma terapia intensiva. Viu? Então, eu estarei aqui à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Foi rapidinho, mas se vocês tiverem dúvidas, é só conversar depois. Obrigada. E outra, que isso aqui é só um gostinho para vocês, porque nós vamos ter o nosso congresso, o ano que vem o congresso aí vai ser o dia todo e cada um falando 1 hora, no mínimo, para vocês. Mas essa é uma palestra para incentivar vocês a procurar um bom profissional e saber também direcionamentos, né? E ficar ligado com a Dor com Amor para o nosso grande congresso 2025.
E agora nós vamos passar para a Belinha, né, uma doutora conhecida aqui na Flórida, há 36. Olha, gente, é tão maravilhoso eu estar na mesa com profissionais de 37 anos já com a gente, todos estes aqui, Silvia, tudo, tantos outros. Eu acho que você, Léo, quanto tempo tem também? De 30? De profissão, 20 anos. 20 anos, eu estou 30 anos aqui na América, né? E outros mais que não estão aqui nessa mesa, que a gente está trazendo pessoas que vieram para cá, estudaram aqui. Então é muito bacana isso, a gente ter conosco este pessoal para poder estar direcionando dentro do Com Amor essas mães que tanto precisam de, eu acho que é isso, direcionamento. Porque a América nos traz uma coisa assim, sabe? Tem muita coisa, mas se não for filtrada, nós nos perdemos. Já viu tanto de vitamina que tem lá no Albuísa, eu fico doida com aquilo, eu não dou conta de tomar tudo aquilo. Então, a gente direcionando. Por isso que nós vamos falar agora de nutrição. Então, eu quero passar agora para Isabel Guerreiro, nutricionista, doutora em naturopatia clínica, nutrição no autismo, TDAH, e ela é proprietária do Instituto Saúde nas Faces da Vida. É um grande prazer, Isabel. A gente se namora há muito tempo, ela sempre é uma apoiadora, né, da Dor com Amor e eu com ela. Admiração é tudo quando você vê e você pode entregar um bom profissional. Isabel, eu quero deixar aqui agora com você, fala um pouquinho para nós sobre a microbiota intestinal, quais os fatores que podem destruí-las ou os fatores que podem favorecer a microbiota. Vocês vão saber o que é microbiota. Eu vou só ratificar. Eu sou doutoranda. Doutoranda. Estou ainda defendendo minha tese. Sou doutoranda. Inclusive, minha tese tem... Olha, ela tem 1000 teses. Então, também sou CEO de um grupo de apoio ao autismo, que é o Ser Humano, Ser de Amor, e também CEO do Instituto de Saúde nas Fases da Vida. Por quê? Porque ele vai antes da pré-concepção até a idade geriátrica, vamos dizer assim. Então, eu até fiz uma colinha para mim, que eu adoro fazer minhas colinhas como boa estudante. Vamos lá. O que envolve a microbiota? A microbiota, ela começa, se inicia dentro do ventre da mãe, pela transferência, né? Então, há várias maneiras de a gente transferir e aumentar para um futuro indivíduo a microbiota. Desde a gestação, no momento do parto e no aleitamento materno. E depois, a pessoa deve, né, ter uma nutrição mais adequada para fazer a sua manutenção e não a destruir. Da mesma maneira, se comer algo não satisfatório, inflamatório, terá uma má microbiota. O que envolve a microbiota? A microbiota ela é formada por micro-organismos, sejam eles. Nós temos tudo isso, tá, gente? Cerca de 10 trilhões. O número é bem assim, não existe um número específico matemático correto, mas não menos de 10 trilhões de micro-organismos dentro do nosso intestino, basicamente na parte de intestino delgado, eles ficam situados, e são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. São os nossos guerreirinhos, a nossa barreira de imunidade, ficam lá nos defendendo. E também são compostos de vírus, de bactérias, de fungos, de arqueias e outros elementos. Quando eles entram em desnível, né? Por exemplo, a pessoa comeu uma comida inflamatória. Foi nesses McDonald's da vida, que o nutricionista adora, né? Eu falei para mim, McDonald's. Falei, encantador. Mas é isso. Então, come uma coisa que não era adequada, vai dar ruim, gente. Ou vai subir a quantidade de fungos, ou a quantidade de bactérias, aí é um sifo, ou um cibo, e vamos ter consequências. Essas consequências, elas vão atravessar na parede intestinal para a parte sanguínea, pela barreira hematocefálica, que é isso que acontece no autismo, né? Relacionar a microbiota ao autismo, diretamente à parte cerebral. Então, comer uma comida que não é satisfatória, que é inflamatória, vai causar questões no desenvolvimento, na questão
de foco, de atenção, de comportamento, nessa parte toda. Dizer que o nutricionista às vezes é importante, eu diria que o nutricionista é sempre importante. Por quê? É só da seletividade alimentar que ele trata, o autismo? Não. Como ser humano, nós temos que comer, nós temos que nos alimentar. E o autista é um ser humano que pode ter qualquer comorbidade, uma diabetes, uma obesidade, uma colite, né, intestinal, uma doença celíaca, que é muito comum também, se vê bastante, uma síndrome, a minha tese é sobre isso, é em cima de uma síndrome do cromossomo 7, que inclusive ela pode desenvolver autismo também, né? São várias coisas, vários gatilhos. Então, a nutrição, ela vai trazer gatilhos, poderá abrir gatilhos, portinhas, e essa pessoa desenvolver certas doenças, certas comorbidades. Então, nós temos que tratar. Como nutricionista, fazemos todo um planejamento, uma avaliação clínica. Nós observamos muito que a clínica é soberana e nós observamos sinais e sintomas. O nutricionista também não dá diagnóstico. A gente estuda os diagnósticos para poder entender, mas nós não damos diagnóstico. Nós vamos trabalhar com o diagnóstico. Muitas vezes eu nem preciso ver se a criança tem diagnóstico, com tanta experiência que a gente tem na clínica, a gente já sabe, ali tem uma potência. Aí aqui minha amiga pediatra já manda um bilhetinho para ela, alerta aí, eu acho que tem alguma coisa que ela vai falar. Então, a gente trabalha com sinais e sintomas na prevenção. Então, o que destrói uma microbiota? Uma alimentação inflamatória. No autismo, açúcares, antibióticos, corantes artificiais, né? Porque existem corantes orgânicos, da própria comida, a gente pode fazer. Mas os artificiais, comida ultraprocessada, industrializada, aquelas batatinhas congeladas fritas na air fry, são uma beleza. Isso tudo é inflamatório. Mas doutora, mas o glúten também não é? O glúten também, mas não só o glúten. E o leite? Por que falam tanto do leite? Sim, porque o leite tem uma proteína chamada caseína e outras também como a casomorfina, não é só caseína, que são inflamatórios. E aí eles acabam desenvolvendo as doenças celíacas também, podem estar correlacionadas. Então o nutricionista não está tratando o autismo. Porque não existe nenhum livro como o nutricionista tratar o autismo. Ele vai tratar as comorbidades. E tratando as comorbidades, essa criança vai ter foco, essa criança vai poder se alimentar melhor, vamos automaticamente reduzindo essa questão fúngica, palativa, que ela afeta diretamente a parte palativa, sensorial, ela vai poder começar a se alimentar melhor. Por que ela faz essa seletividade? Porque no sensorial dela há uma questão de deficiência de zinco, de B12, muitos nutrientes, aminoácidos, na parte de vitaminas e minerais, que vai trazer essa recusa, essa repulsão a certos alimentos. Aí entra a multidisciplinaridade. O nutricionista não é rock-estrela. O nutricionista precisa da fono, do terapeuta nutricional, ocupacional, do pediatra. Nós trabalhamos todos juntos, porque eu preciso que eles façam esse todo o trabalho motor da mastigação para poder conseguir fazer que se alimente. Eu preciso dessa questão foco, o nutricionista também faz, também vai trabalhando ali a terapia nutricional, mas para a gente chegar a um resultado que agora ele come, agora ele consegue se alimentar. E como a gente poderia melhorar, né? Então, magnésio, dimalato de magnésio, glutamina, probióticos, alimentos ricos em sulforafano e outros. Não saem se suplementando por aí, porque esse é um grande erro. Eu escutei o youtuber falar, até mesmo o nutricionista falou ali naquele Instagram, eu vou fazer tudo o que ele falou, não preciso marcar consulta. E aí começa a fazer errado, porque de repente você começa a suplementar uma coisa em excesso que você até nem estava em carência. Ou esqueceu que aquele para funcionar, aquele suplemento, vamos dizer, o nutracêutico, que é a palavra mais correta, ele precisa de um outro, que tudo trabalha em simbiose.
em energia, né? Então, a nossa microbiota, ela é uma orquestrazinha, está tudo em simbiose. A partir do momento que um começa a tocar desafinado, vai dar problema. Vai dar a disbiose intestinal, que é a inflamação. Quando a gente está em equilíbrio, estamos bem, temos a eubiose, é a nossa homeostase. Nós estamos bem? Beleza. E uma coisa que eu, na minha pesquisa para o doutoramento, aprendi algo muito bonito. A microbiota, ela tem uma herança genética, né? Ela atravessa 3 gerações. Ela passa durante 3 gerações. Então, temos da avó para a mãe, para o filho, como uma herança hereditária, né? Ela traz aquela memória. Ela tem essa memória ancestral. É muito bacana essa parte. E existe uma teoria, né? Existem várias teorias, que se chama teoria holobiôntica. O que é isso? É essa simbiose de animais, plantas e organismos vivos, né? No caso, o ser humano. Então, a gente tem que ter esse convívio. Daí, fatores que ajudam a microbiota. O convívio com o meio ambiente, gente. A aterragem. Quem viu o meu videozinho, eu falei, estou aqui na árvore para falar da aterragem, né? Essa aterragem, ela é fantástica, porque você transfere elétrons do seu corpo, faz uma descarga elétrica, aí entra uma parte da física, da bioquímica, e você entra em equilíbrio. Uma maneira de descarregar energeticamente e te balancear, e isso afeta a microbiota intestinal. Está lá no intestino, mas você está com o pezinho na terra, abraçando uma árvore, os animais. Por isso que a terapia com cavalos é fantástica, além de ser postural, né, do equilíbrio, também é o contato animal, traz essa coisa do emocional. O aconchego, a família, é um pilar muito importante, porque a gente está transferindo amor, transferimos ocitocinas, e isso também regula a nossa parte intestinal, também regula a microbiota. Falar de microbiota é uma semana, nem precisa de mais, é muita coisa, mas espero ter aguçado um pouquinho a vossa curiosidade. E estou aí, tem Instagram, tem o telefone, fica à disposição, está aí nos folhetinhos para a gente conversar mais. Agradeço. Muito obrigada, agradeço a Bela por esse momento. Obrigada. Olha, o tanto que é importante, né? Tudo isso aí. E agora vamos passar para o nosso próximo palestrante, que é uma pediatra, gente, americana. Então, eu gostaria até que você faz a tradução, porque elas são amigas, são parceiras. E também a Normil abraçou a dor com amor. Welcome. We are so glad to have you with us today. We appreciate your time and your dedication our children, no? A doutora, ela está 26 anos como pediatra e tratando, né, de todas as crianças no normal. E o que eu quero perguntar para ela, qual a importância de diagnosticar uma criança neurodiversa precocemente e encaminhá-la para o neuropediatra? Porque, gente, a mãe é a chave, que a mãe sente desde o início se a criança está bem ou não. Mas como ir até uma profissional que realmente tem os olhos, e eu acredito que você deve direcionar assim, se eu estou sentindo, estou vendo, se é minha criança, que eu conheço, que estou ali toda hora, fale com o seu pediatra. Diga para ele, porque ele ali, que é o primeiro que você tem contato, desses todos os médicos que estão aqui, a iniciativa é dele de falar assim, olha, vamos procurar uma ajuda melhor. Então é isso que eu quero saber, o sentimento dela quando ela encontra a necessidade de passar um novo step para essa criança. Faz a pergunta em inglês. Bom dia! Bom dia! Eu sou a doutora Normil. Põe na boca, bem na boca. Eu sou a doutora Normil, eu sou pediatra. Eu trabalho com muitos pacientes brasileiros
Eu gosto muito do povo brasileiro. Obrigada pela dar-me a oportunidade de falar com vocês hoje. Obrigada, Débora, e dor por amor, e minha amiguinha Belinha. Ela vai traduzir para mim, porque meu português acabou agora. Okay, so I've been practicing medicine. I'm a pediatrician. I've been practicing for the past 21 years. Ela é doutora pediatra, especialização, e pratica há 21 anos. And over the years, I've seen a change. I've seen a lot more kids coming in with autism. I've experienced it. From the time I finished residency to now, it seems like all the kids have something, and it's usually autism. And the other thing I've noticed is that I've seen a rise in different types of demographics, not just Americans, Blacks, foreign, all the kids now are having. Desde que fez a residência até o momento atual, ela tem percebido esse crescimento está muito intenso. E independente da questão racial ou demográfica, ela tem visto tanto nos hispanos, em brancos, em brasileiros, nas raças branca, negra, não importa, na comunidade haitiana, que a gente serve muito a comunidade haitiana também. Então, não tem um parâmetro de dizer, é específico de uma raça, não. So believe me when I tell you that there is a rise in autism. Então, acredite, tem crescido estupidamente. And I don't think it's just because we're diagnosing it more, but it's because I know in the past, kids didn't have all of these problems. I was seeing a lot of normal kids growing up and getting older. Now I'm seeing a lot of kids with a lot of difficulties. So it's not just that because we're diagnosing it more, I'm also seeing it more. Não é uma questão só de diagnosticar mais, como muitos falam, mas também é uma questão que ela tem presenciado na parte clínica, ela vivencia isso e percebe as manifestações nas crianças. Tem sido uma coisa muito crescente e muito marcante, muito visível, que antes não se via isso. Okay. So as a pediatrician, I'm the first line for getting kids the care they need with me and sending them, when I see that there's a problem, to the care that other specialists can give them. Como pediatra, ela é a primeira da linha, né? Porque ela recebe a primeira criança, né? Ali que ela começa a fazer as observações e depois, pelo que ela diagnostica, pelo que ela percebe, ela vai começar então a encaminhar para as outras intervenções. So watching for milestones, what things those kids are supposed to be doing at a certain age, that's what I do. That's my specialty. I know exactly what a kid's supposed to do at a certain age, at a certain time. Como vocês viram, esses marcadores, né, de específicos pela idade, é exatamente como ela observa, de acordo de tantos meses a tantos meses, de este ano a este ano, ela vai observando todos aqueles marcadores que a criança deveria fazer, desenvolver, e daí ela sabe conduzir, como vai, aqui tem algo, né? So when I go into an exam room, first of all, I always wear bright colors. Ela sempre, quando ela é conhecida, tem que falar um pouquinho mais, é super fashion. E ela sempre está vestida com roupas muito coloridas, bonitas, tem um propósito. So it's not only because I like it, but also I can learn a lot from the kids. Because if I enter into a room and the child doesn't notice me, that there's something wrong. Exatamente, e essa é a ideia. O fato dela já usar essas roupas coloridas vai trazer ou não a atenção. Então, esse é já um ponto, por ali ela já começa a perceber. So when I enter into the room, and I'm also very animated. Ela é muito animada, ela parece comigo. Exactly. E ela sempre já chega, animada, contente. So I make a lot of noise, I'm talking, and I'm playing with them, I'm touching them. So all of that I'm using because I really love my profession, but also I'm using it as a tool to actually
gauge if the child's developing properly? Ela ama a compaixão, a pediatria, ser pediatra, e o fato dela já entrar, fazendo um certo barulho, brincar, chamar atenção, fazer isso, ela já está nesse momento percebendo se a criança vai interagir ou não. Isso já começa a ser parte do diagnóstico. And I also touch them, you know, so if I touch a child and they don't seem to want that, I lift them up and I play with them, make noise, and I kind of got to gauge whether they're looking at me or not paying attention to me or looking away. So I use all of these things to kind of know, you know, if the child is developing the right way. Ela pega a criança, ela move, leva no alto, gira, e já está observando, está fazendo contato, não está, está para onde, foi distraído. Então, isso tudo já são ferramentas que ela vai usar para ver se a criança poderá estar no espectro. Já começa a ver, onde que está, aqui está faltando algo, né? Or also, like if I enter a room and the child is very retracted, very introverted, very shy, which can be a difficult thing because a child, I think that when the child is shy, it's harder for me to make the diagnosis because they're not interacting. They don't want to interact. So all the things that I want to do to get the diagnosis, I tend to actually, I've had a child who was very shy. And actually it's usually a girl, she got diagnosed a little bit later than most of my patients, just because I couldn't get a gauge of whether she was really, there was something wrong. And a lot of times when you ask the parents, oh, they're talking at home, because I rely on the parents to tell me a lot of things. I got it. I'm not going to do word by word, Okay. but okay, because we work in the team. Ela, então, às vezes tem crianças, mas exatamente são as meninas que se percebe isso quando já entra mais retroativa, quieta, introvertida, e essas geralmente são mais difíceis para poder se fazer o diagnóstico por causa dessa inclusão delas próprias. Não há tanta essa interação. E são as meninas, assim, com esse perfil, que levam mais tempo a serem diagnosticadas. Então, fica um pouco mais difícil para se perceber. You give more attention to that, yes. So if I have a suspicion, you know, usually around 9 months old is when I start expecting that they have good eye contact, that they interact, that they smile. So from 9 months old and on is when I'm starting to screen for autism. Então, com os 9 meses de idade, ela já está prestando bastante atenção àquele bebê. Se o bebê faz um contato, se ele segue, se ele olha, se ele tem uma curiosidade, e ali ela já está começando a fazer uma prevenção, uma possível, né? Vai fazer um segmento para possível diagnóstico do espectro autismo. So if I suspect that the child might be on the spectrum, so I talk to the parents and ask a lot of, you know, questions about family history. Are there any other kids in the family with any developmental problems? Sim, então vamos dizer, ela percebeu, a criança tem, né, está no espectro, ela conversa com a família, faz perguntas da história familiar, se tem alguém já na família que poderá estar no espectro também, algum outro tipo de, dentro da neuro, né, alguma outra diagnóstico, alguma outra. So if I have a suspicion, then the problem next is trying to get the mother or the parent, whoever's there, on board with me, because that's the challenge. Sabe, um grande desafio é ter a mãe ou o pai alinhado no que ela vai falar, né, sobre o autismo e aceitando, não no sentido, aceitar, ok, muito bom, mas aceitar que temos que tomar uma ação. So if I sense that a parent is not really trying to go that route, then what I do is I have them come back a little bit more frequently, just because I need to work on the parent to get them to understand. Because even if I suspect and I send all of the referrals, they're not going to take them. So I need them because they're going to be my partner to get this child the care they need. Exato. Se ela percebe que são famílias tem mais dificuldade no sentido de aceitar, de querer escutar, ela vai fazer com que essas famílias venham mais frequentemente nas consultas, porque não adianta somente mandar, vou referir para um fono, vou referir para a terapia, e aí ela não vai
está seguindo aquela criança, ver realmente onde está o desenvolvimento da criança. Então, ela faz mais consultas mais frequentes para poder ir trabalhando também mais essa família. Because I understand that the faster I can get this child to all of the great care that they need, with all of the specialists, I need the parent on board with me as a partner. Porque para trabalhar com toda essa equipe multidisciplinar, eu preciso de ter os pais alinhados. É muito importante. So initially, I usually send for some blood work to get a sense of what's happening in the child's body. I check my CBC, I check for thyroid, I check for lead level, I check for vitamin, I do a vitamin panel, and heavy metals. If I can, some insurances won't pay for that. Então aí, vamos lá, ela já vai encaminhar para um exame laboratorial, vai ver uma hemoglobina, exames de tiroide, exames de minerais, exames de vitaminas, especialmente metais pesados, como o chumbo, que é o mercúrio e chumbo, né, quando o seguro paga. Então ela faz tudo uma parte laboratorial, porque a clínica é soberana. So I try to send the patient to the specialist with, at least some basic lab work, so that they can, support that. And so then becomes the acceptance of the parent to go see those specialists, which are so vital to the parent. Isso, então ela faz todo esse conjunto, né? Toda essa anamnese, ela junta tudo para dar o máximo de suporte para o próximo especialista poder trabalhar com ferramentas e poder entender e saber onde que ele vai fazer o seu ataque, né, no seu procedimento. When I used to work in California, I had the best parent that I had for autism, the best example I had was a mother who was more proactive than I was, because she's the one who very early brought all of the problems to me, and actually she became so instrumental in getting the child care very early. Ela tem um exemplo de quando trabalhou em medicina na Califórnia, de uma mãe que estava mais engajada mais do que ela. Ela já chegava, ela já sabia, ela trazia todas as questões, ela estava observando. A mãe fazia toda aquela anamnese diagnóstica, então foi muito interessante e muito bom quando tem uma mãe nesse sentido de engajamento. So by the time the child was 2.5, he was doing so well, even speaking and interacting, and just because she accepted and she did everything that she needed to do. Voltando a esse exemplo, como essa mãe foi tão atenta e ela precocemente fez tantas coisas e tentou cuidar, com 2 anos e meio essa criança estava desenvolvendo muito bem. I wish I could show her to every parent if I suspected. Ela disse que gostaria muito se pudesse mostrar esse exemplo a todas as mães, se fosse possível, para as mães terem essa consciência da importância do diagnóstico precoce, da importância de vamos arregaçar, arregaçar as mangas e vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer isso acontecer para o bem. So now, once I have a basic lab work and I suspect that I want to send this child as soon as possible to the wonderful specialists who are going to do the work that I can't do. So, então, assim que tem um resultado laboratorial, ela manda logo de imediato para os especialistas que ela sabe que vão precisar trabalhar, né? Onde é mais importante, onde estão mais as fraquezas, as deficiências, o mais rápido possível. Okay, so I usually send them to see a neurologist. Primeiramente para um neurologista, a developmental specialist, especialista de desenvolvimento, terapeuta de desenvolvimento, speech therapy, fonoaudiólogo. Sometimes, usually, if I suspect that they maybe they're not hearing well, I can send them also to an audiologist. E também se ela percebe que não ouve, que às vezes também é uma questão de audição também, ela manda para um audiologista. There are programs out there, I'll talk about that a little bit later. Also, sometimes if I suspect that there might be another syndrome on board, I can send it to a geneticist. Sim, porque o autismo também é síndrome. Tem síndrome com síndrome, né? Então, se ela percebe que ele tem uma síndrome, aí ela manda também para um especialista ou um geneticista.
Yes, and did I also already say speech therapist? Yes. Speech therapist. She's wonderful. And so, what am I forgetting? Nutritionist. Nutritionist. Sempre esquece. Okay, it's so great to have a nutritionist on board too. Oh, it's so great to have a nutritionist on board too, because diet, I know, definitely affects the children in a negative way. É muito importante e muito glad, né, muito satisfatório ter uma nutricionista presente, porque ela sabe o quanto afeta negativamente se não tem uma dieta, uma adequação nutricional. Okay. So, if I'm lucky, that I think once I've done all of those things, which is I've done my job, to continue to do my job, I think that this is a problem that I experience. Once I send the patient to the specialist, a lot of time I don't get a report back from the specialist to know what's happening. It's frustrante, né? It's frustrante. É um pouco frustrante porque ela dá o de melhor de si, ela envia para esses especialistas e não tem depois o retorno do especialista. Então ela gostaria de saber o que houve depois. Ela se esforçou, fez tudo, encaminhou, mas depois não tem aquele feedback, né, do especialista. So, for me, knowing that, yes, everybody else concurs that this patient has autism is important, because when this patient comes back, and I know that there's a diagnosis, the parents on board, my approach to taking care of the child, changes. Bom, I think I slept. So once I know that there's a diagnosis, my approach to this child, is gonna be modified. Ok. Sorry, eu estava pensando. So, quando ela então finalmente tem, ok, confirmamos aqui, tem um diagnóstico, então ela sabe que onde vai poder realmente atuar e ser mais certeira. What do I mean by this? So, O que isso significa exatamente? So if I know I have a child with autism, when I come into the room, maybe I won't be so loud. Então, aí ela já toma aqueles cuidados. Pronto, eu já sei que essa criança é autista, eu não vou falar tão alto. And I may be a little bit reticent in touching them so much. Mais cuidadosa no sentido de tocar. And also, when they're a little bit older, when I'm going to examine them, I tell them ahead of time what I'm going to do. E nos mais velhinhos, né, com mais idade, ela já vai iniciando e falando todos os procedimentos, passo a passo, sempre na oratória, dizendo, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo. So, which is important to make the experience of seeing a doctor a little bit better for them. Porque assim ela já pode ser uma médica com uma experiência mais adequada e focada para aquilo, né? Porque ela já sabe como fazer o target dela, o goal dela. And also, I can tell my staff, be careful when you're going to give the vaccines, go easy, don't, just slow movements, and so the staff can also be prepared for them to do what they have to do. E da mesma maneira, ela já prepara a equipe dela no cuidado, vamos fazer uma vacina, ou vamos tirar um sangue, como vai fazer essa criança autista, já tem que ter certos cuidados na parte de toque. So I hope I answered your question, Deborah, but I just wanted to give a sense of what I do as a pediatrician, how my role is with this great team, what my role is as a pediatrician, in the care of children with autism. Ela espera ter respondido a pergunta passada para a nossa querida Débora e o que ela espera dela, ela sempre dar o melhor dela para, juntamente com esse time maravilhoso, podermos fazer progressos, né? Progressos. Thank you so much for this opportunity. Muito obrigada por essa oportunidade, na presença de vocês. Ótimo, gente, maravilhoso, né? Estão gostando aí? Nossa. E olha aí, vai ficar gravado, vai estar gravado, viu? Nós vamos estar, tá passando ao vivo aí para vocês, mas vai ficar gravado na TV Flórida e também Dor com Amor, no nosso canal do YouTube. Vai abaixar a partir de segunda-feira, você tem, e na TV Flórida já está disponibilizando agora. E como ela falou, como elas falaram que é muito importante, que eu também sinto isso, que é sobre minerais e metais pesados, nós estamos aqui com a Fast Loss Made Easy, que é perder gordura facilmente. José de Oliveira estará aqui hoje e amanhã
para poder fazer o escaneamento de minerais e metais pesados. Venha fazer com ele, porque é muito importante. E se você trouxer a sua criança autista, me procure que nós vamos disponibilizar este exame para vocês, tá bom? E eu quero agradecer também uma massagista que está aqui, Adriana Carvalho, que vai estar fazendo massagem também, desestressando as mães, e também vai estar ali também conosco, tá bom? A Cláudia, nossa querida primeira mãe, Claudinha, ela vai estar fazendo pinturas no rosto das crianças ou dos adultos que quiserem. Nós vamos estar ali no nosso booth. E a tia G está também com umas atrações para as crianças. Tá vendo? A Dor com Amor procura agradar a todos e trazer cada vez mais essa inclusão entre nós. Então, procure a gente lá, porque vamos estar, Pediaçute, todos nós, para poder estarmos aí respondendo as perguntas de vocês. E agora nós vamos passar, que é uma grande honra, trazer a doutora Deisimar para poder estar aqui com a gente, que é a nossa embaixadora do Rio de Janeiro. Olha que coisa mais boa que o Dor com Amor já está lá no Brasil. Ela nos representa todo o Brasil. Então, você que está aí no Brasil, quer ter a Dor com Amor, nós temos. Eu falo doutora porque ela é uma advogada. Ela é advogada, ela vai falar um pouquinho dela, uma mãe atípica, embaixadora do Brasil. E ela está com sede no Rio de Janeiro. Então, vamos crescer com mais de 500 mães no Brasil. Ô, doutora, que é uma honra que você está aqui, trouxemos ela. Por estes patrocinadores maravilhosos, nós podemos proporcionar isso tanto para ela e mostrar o quanto a nossa entidade é séria e caminha com o mesmo sentido. E, antes de tudo, agradecer a Deus, porque o projeto é dele e nós só temos que seguir em frente, né? Bom dia. Bom dia. Então, fico até emocionada, né? A minha história com a Débora é uma história muito linda. Eu conheci a Débora através de uma live. Foi algo, assim, de Deus, porque lá no Brasil, né, como ela falou, nós já estamos alcançando a marca de 500 mães, 500 famílias representadas, e nós só temos 11 meses. Então, foi algo, assim, sobrenatural que aconteceu. E eu tive o privilégio, né, de estar conhecendo a Débora agora, pessoalmente. Nós nos conhecemos há 11 meses, virtual. Então, por isso a minha emoção. Eu vou me apresentar. Eu me chamo Deisimar Solano, sou advogada. Eu sou presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da minha cidade. Eu sou de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E lá eu sou presidente dessa comissão, onde a gente faz trabalhos em defesa das pessoas com deficiência, trazendo voz a essas pessoas, porque muitas das vezes essas pessoas ficam na zona de invisibilidade. E elas não têm voz, elas não querem falar, elas têm medo da sociedade muitas das vezes, porque a sociedade aponta, e para ela não ter esse preconceito, às vezes ela prefere ficar dentro de casa com seu filho. E eu tenho feito esse trabalho lá junto com a Dor com Amor, para levar voz para essas famílias. Então, hoje lá no Brasil, nós estamos fazendo um trabalho bem bacana com essas mães. Estamos levando terapias para elas cuidarem do emocional. Temos turmas de nutricionista para ela cuidar da nutrição dela, porque nós entendemos o quê? Que a mãe bem, o filho vai ser bem tratado, né? Então, é o lema do nosso projeto. Dor com Amor, ele cuida de quem cuida. E assim, se a mãe não está bem psicologicamente, estrutural, né, fisicamente, ela não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, quando você cuida da matriz, os demais vão ser muito bem cuidados, né? Porque a mulher, ela é o quê? Coluna. Então, aquela coluna, ela precisa estar firme para poder cuidar de toda aquela casa. E a Dor com Amor, ela vem capacitando essas mães, porque a maioria esmagadora, elas saem do trabalho formal e vão para o... Hoje é empreendedorismo, né? Uma palavra que a gente tem utilizado bastante, mas às vezes elas não têm nenhuma capacitação.
E aí, vai ficar dentro de casa, a renda vai diminuir, o que fazer? E a Dor com Amor vem capacitando essas mulheres. A Débora veio com essa notícia maravilhosa, né, que agora elas vão poder fazer faculdade. Olha que coisa mais linda. Imagina quantas delas estão ali, né, que até têm vontade, mas não têm condição financeira. Então, hoje elas não podem mais reclamar, só não vai fazer quem não quer, né? Porque a Dor com Amor, ela é um quê? Um facilitador para essas famílias. Ela vem abrindo portas que essas famílias sozinhas não conseguem. Então, eu como advogada, eu faço o trabalho da parte jurídica, mostrando os caminhos, o que a lei dá de direito para elas. Às vezes chega a família no meu escritório que não sabem nem por onde começar. Ai, doutora, eu peguei o diagnóstico, porque assim, é muito comum, né, a gente falar do diagnóstico para um médico. Mas chegam pessoas no meu escritório com o diagnóstico e falam, por onde eu começo? O que eu faço? Como eu tenho um caso de uma mãe que ela é mãe de gêmeos e ela chegou desesperada, ela mora no Rio, mas a cidade dela natal é no Nordeste. Imagina essa pessoa sem ninguém ali como rede de apoio e com um laudo de gêmeos autistas. Ela ficou desesperada. E aí ela, através de uma outra pessoa, me conheceu e ela chegou no escritório assim, doutora, eu preciso pedir demissão hoje, eu preciso parar de trabalhar. Eu, calma, senta, respira. E o brasileiro é acolhedor, né? O brasileiro abraça, a gente dá um colinho. E aí eu falei com ela, vamos conversar. Ontem eles já eram. E você não sabia. Como se desesperar? Calma. Vamos tentar ver o que a gente pode amenizar nessa situação. Ah, mas tem terapia aqui. Calma, você já tem a terapia? Não, acabei de pegar o diagnóstico. Então, como que você já vai sair pedindo demissão, fazendo uma loucura dessa? E hoje, graças a Deus, essa família, um deles já foi deferido o benefício, porque lá eu trabalho com o BBC Loas para crianças autistas. E essas famílias, assim, não sabem. Ela falou, mas eu só vou ter direito para um? Eu falei, não, porque não incorpora a renda. Porque o BPC é um benefício previdenciário lá do Brasil e ele não incorpora a renda. Então, os dois hoje têm o benefício. A gente está na fase de recurso, mas o outro já está recebendo. Então, assim, é muito gratificante eu poder estar somando com o meu conhecimento técnico. O do SUS também, nós temos lá estamos conseguindo, através da Dor com Amor, a medicação, né, que é o CBD, gratuitamente para as famílias do Brasil. E é caríssimo. Liberado pela Anvisa, tudo legalmente, sabe? Tudo certinho. Então, chega a gente procurando, nossa, eu pago. Às vezes a pessoa deixa até de comer, porque quem não quer ver o filho estabilizado, bem. Então, lá a gente tem conseguido, sabe, esses benefícios para essas famílias. As famílias estão muito gratas pelo Dor com Amor. E eu venho visto, assim, 11 meses é pouquíssimo tempo. E hoje a gente já está alcançando uma marca de quase 500 famílias. E eu falo para a Débora, a gente vai conseguir muito mais, porque tem muita gente precisando. Porque é muito mais fácil. Certa vez um amigo até falou, Deise, mas eu não consigo entender. Você já tem o seu problema. Por que você multiplica e quer mais? Aí eu vou te dar uma simples resposta. Meu problema é de muitos. Se eu sei a solução, por que não divulgar e informar? Então, a Dor com Amor, ela é isso. Ela tem a solução e leva para as famílias que elas podem alcançar inúmeras informações que não são interessantes ser falada. Mas a gente veio como voz. A gente vem destemida, né, Débora? Porque essa mulher aqui é uma mulher destemida, um exemplo para mim. E lá também a gente tem feito esse trabalho, assim, desbravador, de abrir portas, porque as famílias estavam, como eu falei no início, na zona de invisibilidade. Não queriam ser vistas. Para a sociedade, de repente, é um peso. Para o governo, é um peso, é um custo. Mas não é lei? Então vamos brigar, vamos guerrear por essas causas que a gente tem. Entendeu? Não podemos deixar à margem da sociedade.
São todos seres humanos, todos pagam impostos. Então, por que essas famílias têm que ficar reclusas, escondidas? Então, é o que eu falo para as mães, eu falo, meninas, vão para a rua, lutem pelos seus direitos. Quem está ali no grupo sabe, a gente coloca a informação, às vezes é uma identidade que não sabe tirar, e eu fiz um mutirão uma vez, eu falei, vamos tirar a identidade PCD. Ah, mas é pago. Não, nem precisa agendar. Você vai lá e eles já fazem. Lá no Rio a gente tem facilidade de poupa-tempo, diretamente no Detran. Então, assim, coisas básicas, porque eu falo, tem laudo? A partir do laudo, a gente vai buscando outros direitos, buscando as informações, mas é o que eu falo, não é só eu, não é só a Débora. As mães que estão recebendo isso, já mastigado, precisa falar, precisa ter voz, porque senão é trabalho em vão, né? É desmotivador, porque eu imagino assim, o quanto a Débora lutou para conseguir fazer esse congresso e não ter mães que apoiem, né? Então, vocês meninas que estão na live, estão nos ouvindo, apoiem a Dor com Amor, porque nós estamos aqui lutando por vocês, falando por vocês, dando voz a vocês. Não perca essa oportunidade, porque a coisa mais difícil é alguém pegar na nossa mão e levar a gente para fazer algo. Cada um, né, a vida corrida, eu entendo, mas cada um quer viver a sua vida. Mas a Dor com Amor não, a Dor com Amor é diferente. A Dor com Amor pega na mão da mãe atípica e fala, vem comigo que eu vou te dizer como é que faz. Então, lá no Brasil, a gente está muito grato, Débora, muito grato mesmo pela oportunidade, por você lutar, porque eu sei que tudo que você consegue aqui respinga lá na gente, jorra, na verdade, não respinga, jorra. E eu trago um abraço muito apertado das meninas de lá, com muito carinho, com muita gratidão. E conta com a gente que a gente vai desbravar agora o Brasil, né? Não só o Rio de Janeiro, mas agora estou apta, né, a desbravar o Brasil, gente. Eu falo isso com muito carinho e com muito respeito, porque a Débora, ela confiou em mim, né? Sem mesmo me conhecer pessoalmente, mas ela acreditou, como eu acredito muito no trabalho que ela faz aqui. Eu agradeço. Muito lindo, viu? Realmente é um show. Eu estou até emocionada de tão em pouco tempo, 2 anos e meio. Nós vamos fazer aniversário em outubro, porque foi o dia que eu conheci Claudinha, né? Um dia que eu conheci uma mãe atípica aqui nos Estados Unidos, mas a minha história veio de muito tempo. Eu estou na América há 27 anos. E quando eu estava com 22 anos, eu me engravidei de uma menina e com 3 meses ela teve meningite. E eu não sou uma mãe atípica, porque Deus, Ele, graciosamente, com o poder dele, ela não teve sequela. Mas como você saber que uma criança de 3 meses vai ter assim, um diagnóstico 100% sem sequela? Jamais. Então eu passei a viver os meus dias muito nova e sabendo que eu teria que prestar atenção no desenvolvimento da minha filha. Porque sinceridade, eu acho que eu passei 14 anos até chegar à adolescência. Porque não é só a criança, o desenvolvimento como ela teve neurológico, poderia ter até afetar a parte emocional, a parte de vários setores. E com isso, aquela chama no meu de agradecimento a Deus, eu sempre fui uma pessoa envolvida a fazer, estar a par da sociedade e fazer algo para o próximo, porque
porque eu acho que uma vida sem propósito é uma vida vazia. Nós podemos conquistar muitas coisas nessa vida, dinheiro, nós podemos conquistar fama, nós podemos conquistar bem também o que eu falo, poder, né? Porque quando o dinheiro ele não tem mais o que comprar, aí quer a fama e depois o poder. Mas uma pessoa que ela começa a vida com propósito, ela é muito mais cheia, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Porque quando eu dou uma indicação, um benefício, o que acontece? Eu que sou agraciada, porque a alegria que vem para mim, ninguém nem o dinheiro paga. E com isso, quando a minha filha estava com 1 aninho, eu fiz a primeira festa dela na APAI de Goiânia. Você falou da APAI, eu tenho uma grande admiração pela APAI. E ali, aquelas crianças, né, que antes, há 30 e tantos anos atrás, elas eram, eu visionava mais as crianças com síndrome de Down. E as outras eram assim, a gente não tinha um nome especificado, assim, né? Era até cruel, até muito cruel, o que ele chamava essas crianças. E aonde a PAI abraçou essas crianças com uma força, porque as outras poderiam estar, depois de um pouco de adulto, até nos manicômios. Então, isso é muito complicado e eu vivi isso porque eu estava ali na PAI. Então, todos os desfiles que eu fazia, eu sou interior design, eu sou especialista em cor, vou estar também fazendo uma palestra depois do nosso congresso sobre a cor no autismo, tá? A importância, como a doutora falou aqui, a importância da cor, como você dirigir sabiamente a cor para as crianças e saber lidar com as crianças com cor, porque a mesma coisa do audição é nas cores, viu? Se ela também sente prejudicada com a audição, nas cores também pode influenciar. E com isso, veio essa chama minha, mas eu vim para cá há 27 anos, o que aconteceu? Isso foi bloqueado, parado, mas eu acho que Deus tinha um propósito em tudo isso, porque eu cresci, eu não era mais aquela menina de 22 anos, muito ativa, eu sempre fui, gente, adoro fazer feira, adoro fazer nossas feiras das empreendedoras, meus congressos, as festas mensalmente que a gente faz para as mães, mensalmente. E sempre fui, então era assim, não é uma coisa que, acho que Deus me deu talento, não é uma coisa que eu aprendi. Então, com isso, eu simplesmente ficou parado um tempo, fui fazer outras atividades nas igrejas e tudo mais, porque uma pessoa que é movida a propósito, ela vai procurar realmente o que ela veio fazer aqui nessa terra. E com isso, eu conheci Claudinha, e que ela foi a minha grande inspiração, porque era uma mãe linda, uma mãe bonita, que daqui a pouco eu vou pedir para ela vir dar um abraço, e que com conhecimento com ela de um filho que tem o autismo mais severo, que a gente chama de 3, e ela passava aquela alegria, mas a falta do apoio, a falta de alguém escutá-la, e com isso eu não sabia que ela já era minha seguidora há 9 anos, e eu não sabia que ela estava ali vendo o trabalho que eu já fazia com moda, com as coisas que eu fazia, adoro fazer live, e na minha vida. E quando eu conheci Claudinha, eu a convidei para ir na minha casa, e Claudinha foi para fazer uma live, porque lógico, na casa dela não podia, e ela falou que há 17 anos ela não tinha o Natal, não poderia ir a uma festa de Christmas, de Natal. Então eu falei assim, vamos fazer uma live, porque eu quero te ajudar de uma forma, eu quero ver qual que é essa vida de vocês, porque eu não estou entendendo, eu nunca encontrei, eu tenho tantas, eu faço tanto para as mulheres no geral, sempre mexi muito e trabalhei muito com mulheres, mas cadê esse núcleo? Cadê esse povo? Cadê as mais ativas? Eu nunca me deparei com elas aqui. E eu já tive com elas no Brasil, na PAI. Eu não estou entendendo por que ainda eu não havia encontrado.
porque elas estavam simplesmente escondidas. Aí, quando foi que nós nos encontramos, eu fiz uma festa surpresa para ela, das 7 da noite, começou e nós acabamos 3 horas da manhã. Tá bom? 3 horas da manhã, e eu fiz a festa de Natal surpresa, uma festa assim, uma comemoração maravilhosa, e 5 estrelas, com tudo que tinha no Natal eu fiz, e nós duas só, e nós ali, eu ofereci para ela, Claudinha, eu sei o que é essa dor, eu passei por ela, mas só que eu tenho que falar uma coisa, o amor supera. Amém. A dor com amor. É isso, gente. Amém. É você. Toda mãe, quando o filho está doente, quando o filho está gripado, quando o filho. Também não é só as atípicas, quando o filho tem câncer, quando o filho tem um problema sério de saúde, ou mesmo uma gripe, o que você faz? Você sente aquela dor, podia ser em mim, podia ser comigo. Entendeu? Mas o que Deus. Aí, o que vem? O amor, ele supera as dificuldades, ele supera tudo, ele vai cada vez mais trazendo para a gente a força para poder lutar dia após dia. E nisso, eu sem saber, já tinha criado o nome, do amor. A gente tem um compromisso com vocês, um compromisso de só apresentar o que somos, para que daqui ao ano que vem vocês poderem estar muito excited, como diz aqui, esperando, estar todos excited para o nosso grande congresso, viu? E se Deus mandar mais, estaremos aqui para esperá-los, né? Então, muito obrigada, em nome de Jesus. Nós agradecemos grandemente a todos que estão aqui e vão fazer a nossa festa agora, porque a festa só começou. Vamos embora? Uhul!